Então Paulo ainda diz: nós somos os mais miseráveis dos homens se nós não cremos que Jesus ressuscitou e que nós vamos ressuscitar também. Que fé é essa? Para que serve essa fé? Se nós não vamos ser salvos, se nós não vamos para o céu. Então, a ressurreição é muito importante e é muito importante crer nisso. Olha, nós temos aí num quadro um resumo das principais heresias sobre a natureza de Jesus. Então, existem muitas crenças falando sobre as naturezas de Jesus como homem, de Jesus como Deus. E as principais são essas: o gnosticismo, o apolinarismo, o monofisismo e o kenoticismo. São as principais. Nós vamos ver mais uma pelo menos. O que o gnosticismo então ensina? O gnosticismo ensina que o corpo de Jesus ele existiu aparentemente, que não era verdadeiro corpo humano, né? E a palavra de Deus, como é que nós vamos refutar isso? Nós vamos ver que a palavra de Deus diz que o Verbo se fez carne. Então, capítulo 1, versículo 14 do Evangelho de João. Existem, então, muitas outras referências. Nós vamos citar só essa. Então, aí eles já estão contrastando com a palavra de Deus aí no primeiro capítulo logo do Evangelho de João. Também é apolinarismo. O que quer dizer isso? O que eles acreditam? Então, eles acreditam que Jesus não tinha aí um espírito humano. E também eles ensinam e acreditam que ninguém pode pôr em Cristo humano a sua salvação, senão não vale nada a sua salvação. Então veja o ensino deles, dizendo que Jesus poderia até ter sido homem, mas não com espírito humano. E que ninguém pode depositar em Cristo humano a sua salvação. O contrário exatamente do que o Evangelho ensina, porque se Jesus não tivesse feito, se feito homem, não tivesse levado sobre ele os nossos pecados, não teria sido aceito por Deus o seu sacrifício. Porque Deus queria que um homem na terra fizesse o sacrifício. Como não achou homem nenhum, ele mesmo veio, se fez homem e deu a vida por nós na cruz do Calvário, para nos salvar de todos os nossos pecados. Então, como nós refutamos esse apolinarismo? Vamos ver, por exemplo, Hebreus 2, 14, 17, 18. Vemos aí Hebreus 4, 15. E lá diz, em 1 Timóteo 2, 5, fala de Jesus como verdadeiro homem, né? Lá fala que Deus quer que todos os homens sejam salvos, que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Que verdade é essa? Que só há um Deus e um só mediador entre Deus, que está em cima, e os homens que estão embaixo. Só existe um mediador, um entre Deus lá em cima e os homens aqui embaixo. E diz Cristo Jesus, homem. Bem claro isso, né? O qual se deu a si mesmo em preço de redenção, para servir de testemunho em seu tempo. Então nós somos salvos através dessa humanização de Cristo. Então em tudo se fez como nós, exceto no pecado. Então Jesus em tudo se fez como nós, semelhante a nós, mas nunca pecou. Ele não nasceu descendente direto de um relacionamento sexual entre um homem e uma mulher. E era importante isso, porque se ele tivesse nascido de um relacionamento sexual entre um homem e uma mulher, ele herdaria o pecado que veio de Adão. Mas ele nasceu da semente de Deus. A palavra de Deus é a semente de Deus, falada pelo anjo a Maria. E esta palavra penetrou o útero virgem de Maria e gerou a vida, que é Jesus, que concebeu então do Espírito Santo. Depois nós temos aí o monofisismo, que fala que Cristo só tem uma única natureza, ou então uma natureza mista. Para eles então, Jesus como homem é um, Jesus como Deus é outro, e ele tem aí uma única natureza para eles. Mas nós não acreditamos assim. Nós acreditamos que Jesus ao mesmo tempo era homem e ao mesmo tempo era Deus. É claro que de vez em quando ele agia como homem, de vez em quando agia como Deus, mas não deixava de ser Deus porque agiu como homem, e nem deixava de ser homem quando agia como era Deus, como Deus, porque ele estava na terra, no corpo físico, no corpo humano, mas nunca deixou de ser Deus. Então vamos ver a refutação disso em 1 Timóteo 2,5, Colossenses 2,9. O verdadeiro Deus veio ao mundo como verdadeiro homem e como verdadeiro Deus.
Então Jesus era 100% Deus e 100% homem. Não confunda isso. Depois o quenoticismo. O quenoticismo afirma que Jesus não era Deus aqui na terra. Que Jesus, então, para ele só era Deus quando estava lá no céu. Como é que nós vamos refutar isso com a palavra de Deus? Jesus jamais deixou no céu aí a sua divindade. Não podemos dizer, Jesus saiu do céu, deixou lá a sua divindade, chegou aqui na terra, não era mais Deus. Veja aí 1 Timóteo 3,16, Romanos 9,20, Jó 9, 3 a 14. Então veja direitinho, você vai entender, lendo a palavra de Deus. Então tudo são heresias, né? Coisas que as pessoas ensinam porque não tem conhecimento de Deus e principalmente porque não tem a revelação do Espírito Santo. A revelação da palavra de Deus. Não buscam, não procuram a revelação do próprio Deus, da sua palavra. Quem escreveu foram homens, mas quem inspirou foi Deus. Então pergunte a Deus e você poderá entender melhor. Vamos ver ainda mais. Vamos ver 8 declarações de Jesus acerca da sua divindade. Então vamos ver como nós podemos falar mais, provar mais a divindade de Jesus. Vamos ver aí num quadro. Veja Jesus como pão da vida. Lá em João 6,35, 48, 51, João 12, 46, Jesus diz: eu sou o pão da vida. E é interessante como Deus é detalhista. Jesus nasceu na cidade de Belém, e Belém no hebraico é Betlehem, ou seja, padaria, lugar onde se faz pão. E Jesus se declara o pão vivo que desceu do céu. E Jesus diz: eu sou o pão da vida. É interessante como Deus gosta de usar detalhes. Nós vamos saber que Jesus, quando falou, na verdade o povo não entendia exatamente porque o povo ainda não tinha o Espírito Santo para revelar. Quando Jesus falava, eles entendiam sempre materialmente, nunca espiritualmente. E Jesus também declara: eu sou a luz do mundo, em João capítulo 8, versículo 12. Então Jesus é luz do mundo. Quem poderia dizer eu sou a luz do mundo, senão o próprio Deus? Então Jesus se declara aí a luz do mundo. Ele diz: quem me segue não andará em trevas. Ou seja, quem me segue conhecerá o caminho, verá o caminho claramente, que o caminho, quem é o caminho? Jesus mesmo é o caminho. Então Jesus também se declara aí como o eu sou. A mesma frase que Deus usou para falar com Moisés, para dizer, quando o povo perguntar quem eu sou, diga eu sou. Jesus usou o mesmo termo, né? João 8, 18, 23, 24, 28, 58, João 13, 19. Ele usa esse termo, eu sou, se referindo a si próprio. Depois Jesus também se declara a porta. Ele diz: eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará e sairá e achará pastagem. Então eu sou a porta. João 10, 7 e 9, Jesus se declara também a porta por onde se entra para achar o alimento verdadeiro, o alimento espiritual. É a porta de entrada no reino de Deus, no reino dos céus. E Jesus também se declara como o bom samaritano. Eu sou o bom pastor. Aí João 10, 11 e 14, ele diz que ele é o bom pastor porque o pastor verdadeiro é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Ele diz que o verdadeiro pastor, suas ovelhas conhecem a sua voz e seguem a ele. Então ele se declara o bom pastor. E nós vamos ver também sobre a ressurreição e a vida. Jesus diz que ele é a ressurreição e a vida. Está aí João 11, 25, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Qual homem poderia dizer isso? Eu sou a ressurreição e a vida? Quem poderia chegar diante da multidão e dizer: eu sou a ressurreição e a vida? Quem vem a mim jamais morrerá? Qual homem poderia fazer